Convido a amada igreja a abrir a vossa Bíblia em Daniel, capítulo 6. Glória. Vai glorificando, vai glorificando. Aleluia! Glória! Antes de nós estarmos aqui, ele já vai presente em todo lugar, meu irmão. Ele já colocou palavras e coisas boas no coração de vocês. Você vai sair daqui já cheio da presença do Senhor. Daniel, capítulo 6, versículo 27 ao 28. Glória. Vai glorificando. Papai do céu, eu quero mais glorificando. Depois sai daqui, semear no nosso lar. Deus livre e salva, só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas no céu. Em toda a terra foi Deus que livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário. E mais tarde também no reinado de Ciro e o Persa. Pode sentar, igreja. Irmão, Daniel não quis entrar no Labacai, porque ele quis entrar na cova dos leões, irmãos. Mas os inimigos dele operou, tentou, falando, observou ele, o rei Dário, sempre deixou ele no governo. Mas eles tinham inveja dele, irmãos. Muita inveja, irmãos. E simplesmente aquele que tem o Espírito Santo, irmão, ele destaca, irmãos. Porque se você tiver o Espírito Santo, irmão, sempre vai destacar, irmão, e vai dar inveja, irmão. Por isso que aquele povo tinha inveja dele, irmão, mas tentava casar algo, mas relacionamento não conseguia achar algo defeito nele, irmão. E o que ele tentou fazer, irmão? Atacar o Deus dele, mas nem imaginava o Deus vivo, irmão. Daniel, ele disse, sempre fiel, sempre fazendo a vontade do Senhor, e os outros sempre com inveja, e simplesmente falou assim: vão ao rei, fazer ele sinal um decreto, que não revoga mais relacionamento do Deus dele, 30 dias só adorar o rei, e nenhum Deus mais. Mas Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, irmãos. Mas nem assim, irmãos, Daniel parou de orar. O inimigo sempre tentou atacar, irmãos, aquele que busca a presença do Senhor e orar, irmãos. Não para de orar, irmãos, mesmo que tiver aleluia, mesmo tanto sulabacai, o inimigo vai tentar tirar você da presença do Senhor, sulabacai. Mas não para, sulabacai, porque tentou com Daniel, mas ele não parou, porque ele sabia que chamou ele foi Deus, sulabacai, sulabacai. Não foi o homem, sulabacai. Quantos muitos, sulabacai, tem medo, sulabacai. Quando ele começa a orar, o inimigo, sulabacai, tenta atacar, tirar ele da presença do Senhor, sulabacai. Mas ele não sai da presença, mesmo que tenha um decreto, mas eu vou continuar adorando meu Deus, sulabacai, porque meu Deus me chamou para mim fazer esta obra, sulabacai. Se Deus chamou vocês para fazer isso, não pare, irmão, porque Daniel não parou de orar, irmão. Quantos muitos irmãos têm medo, irmão? Começa a tiver uma dificuldade, irmão, começa a ter uma perseguição, irmão, começa a parar. É isso que o inimigo quer que pare, irmão. Mas nós não possa parar, irmão, continuar, irmão. Daniel sempre teve ali o brilho, irmão, sempre destacava no meio deles, irmão. E nós estamos aí, irmão, para destacar, irmão, no meio do povo, irmão, para fazer a diferença. Porque ele destacar vai fazer diferença, irmão. E Deus sempre fez maravilhas, irmão. Glória. E colocou ele, irmão. Poder e vitória. Aleluia. Aleluia. E os inimigos foi falar para o rei. Aquele servo meu, governador, estava fazendo oração. E o rei não queria colocar ele na cova. Mas os inimigos dele falaram assim: lembra, você fez, pode revogar. Fez o decreto. Irmão, quando você faz um decreto, não pode, irmão, revogar. Então por isso que tem que pensar bem. Mas o inimigo tentou até, enganou o rei, mas simplesmente ele teve que honrar e colocou: o teu Deus, Daniel, vai te salvar.
E ele naquela noite, ele não dormiu e jejuou, irmão, e colocou o Daniel. Mas Deus Todo-Poderoso fechou a boca do leão. E Daniel nesse momento, eu falo que estava tanto no espírito ali, ó, que tirava carne, irmão. Papai do céu cuida daqueles, irmão, que sempre é obediente, irmãos. Porque ele sempre era fiel, irmãos. Ele nunca pecou, irmão, contra Deus. O inimigo estava sempre tentando atacar, irmãos. E hoje em dia o inimigo está tentando sempre atacar nós, irmãos. Porque nós buscamos ao Senhor, irmãos. Não precisa parar, irmão. Continua sempre fazendo a vontade do Pai. Porque Daniel sempre fez a vontade dele. E de repente, passando outro dia, ele selou lá, foi lá, viu que Daniel estava intacto. Tinha nem um ranhão, irmãos. E ele jogou os inimigos dele. Então a gente não precisa preocupar, irmãos, porque Deus ele faz maravilhas no céu e na terra, e Ele está operando sobre cada um de nós, tirando todo o mal, irmãos. E o Papai do céu, Ele é sempre presente na nossa vida, irmãos. Daniel sempre ouviu Jesus, amado do poderoso, falando com ele. E Deus deu um dom para ele, irmãos, de visões e sonhos. Porque quando o rei Nabucodonosor sonhou, chamou os magos, chamou até os sábios, e nenhum deles podia contar o sonho, irmãos. E de repente, chamou Daniel, ele falou assim: me dá um dia e eu conto. Mas nenhum Deus, irmão, podia realizar aquilo lá, só o Deus Todo-Poderoso, que domina todas as coisas, irmão. Glória a Deus! Ele falou, e ele realizou e falou para o rei tudo aquilo que ele sonhou. E ele até se ajoelhou. E o rei queria sempre dar a bênção para ele, irmãos. Mas ele sempre negou, não queria as bênçãos, irmãos. Porque ele sabia, irmãos, que foi Deus. Quantas muitas pessoas, irmãos, eu estou aqui, irmãos. Deus me usa como Deus usou Daniel, está escrito na babassa. E a pessoa recebe, irmãos. Mas Daniel não queria receber porque ele sabia que era Deus. É Deus que revelou, Deus que colocou dentro dele. Porque ele tinha o Espírito e ele é obediente a ele. E quantas muitas pessoas, irmão, ele se cresce, irmão, achando que é ele, não é ele, é Deus que domina todas as coisas, irmão. E realizou, irmão. E falou tudo para o rei, irmão. Olha que Deus maravilhoso, irmão. Só Ele que sabe de todas as coisas, irmãos. Aleluia. Sonhos, irmãos. Ele usa nós para fazer revelação, para dar projeto, e Ele trabalha nas nossas vidas, tirar todo o mal, irmãos. E reveste nós de toda a proteção, irmãos. Mas não se curvar em Deus. Nem um Deus de madeira, irmãos. Nem um Deus de ouro, irmãos. Porque os deuses do inimigo deles, quando jogou eles lá, cadê os deuses deles? Vê se salvou eles. Antes que ele entrou, irmãos, na cova, o leão já estava comendo eles, irmãos. Olha o Deus deles falso, irmãos. Mas nós sermos um Deus vivo, irmãos. Deus vivo, irmãos. Glória a Deus, a gente expressa o Deus vivo, irmãos. Esse Deus vivo maravilhoso que está sempre nas nossas vidas, irmãos. E Papai do céu está falando conosco todo dia, irmãos. Deus ele faz maravilhas e milagres, irmão, no meio de nós, irmãos. É cada vez mais nós andar na presença do Senhor, como Daniel andou, irmão. Sempre ele andou, irmão, sempre obediente.